Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o estudo de hoje é aplicado aos alunos do 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é os indicadores sociais. Mas vamos dar uma olhada o que significa esses indicadores sociais. Acompanha comigo então. Indicadores sociais são estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação, que em conjunto retratam o estado social dessa nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento social. Através desses indicadores, pode-se ainda indicar os países como sendo ricos, no caso dos desenvolvidos, em desenvolvimento aqueles de economia emergente, ou pobre, os subdesenvolvidos. Para que isso ocorra, organismos internacionais analisam os países segundo. Vamos prestar bem atenção agora, passo a passo, que é importante isso agora, você ficar atento. Expectativa de vida é média de anos de vida de uma pessoa em determinado país. Até quantos anos essa população em média consegue viver? Taxa de mortalidade corresponde ao número de pessoas que morrem durante um ano. Taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar um ano. Taxa de analfabetismo corresponde ao percentual de pessoas que ainda não sabem ler e nem escrever. Renda Nacional Bruta, RNB, per capita, baseada na paridade de poder de compra dos habitantes. As estatísticas referentes à saúde, elas levam em consideração a qualidade de saúde da população. Quanto à alimentação, referente à alimentação mínima que uma pessoa necessita, cerca de 2.500 calorias, e essa alimentação é equilibrada. Condições médico-sanitárias, acesso a esgoto, água tratada, pavimentação, entre outros. E qualidade de vida, que é talvez a palavra que mais se ouve quando alguém diz, olha, eu gostaria de ter uma qualidade de vida melhor. Então essa aí está incluído. Você tem um carro, computadores, televisores, celulares, acesso à internet, etc. Mas não fique incomodado se você não está com tudo isso aí, não. Não é bem isso. Existem lugares do mundo que apenas o fato de ser feliz, de acordo com o padrão do país, já é suficiente. Então não precisa você se preocupar de ter tantos benefícios materiais. Basta você ter um bem-estar, independente do país que você esteja. Por isso é qualidade de vida. Agora, claro que uma boa infraestrutura onde você vive sempre vai criar condições boas para que você tenha qualidade de vida. O IDH é outro índice importante para a gente analisar dentro desses índices sociais, que ele foi criado pela ONU com o objetivo de medir o grau econômico e principalmente como as pessoas estão vivendo nos países de todo o mundo. E para isso, o IDH avalia os países em uma escala de 0 a 1. O índice 1 não foi alcançado por nenhum país do mundo. E aí eu convido você a dar uma olhada nessa imagem ao lado, esse gráfico com os mapas de países, para você ver realmente quem não pode ter nem próximo de 0, que seria a catástrofe geral, e também não tem nenhum com índice 1. Então você tem países com zona intermediária e países com alto índice de desenvolvimento humano. Então temos o caso aí da Noruega com 0,949, está próximo de 1, mas não é 1. Temos o Brasil, que está na zona intermediária, com 0,754, mas temos ao lado dele também a República Centro-Africana, que tem um índice de desenvolvimento humano baixíssimo. Então, geralmente, esse índice, que é adotado no mundo inteiro, é usado para que os países possam criar metas para superar esse grau ou de deficiência, seja na educação, seja na qualidade de vida, seja na escolaridade de seu povo. Então, o país precisa criar metas para superar isso. E o IDH é um dos índices importantes para ser analisado e levado em consideração nos projetos desses governantes. Quanto aos indicadores sociais do Brasil, em linhas gerais, entre os principais problemas brasileiros que repercutem nos indicadores socioeconômicos estão rendimento mensal baixo. Quando a gente olha essa figura aí, ela é bastante ilustrativa e ela por si só fala muita coisa. Nós nos deparamos com isso, aqueles que têm
um rendimento altíssimo e que dispõe de tudo o que pensa, enquanto que outros lutam bastante, trabalhando e comprando no crediário para ter alguma coisa com vários meses para poder pagar suas parcelas. Então essa é essa dualidade entre o rico e o pobre, que nunca se acaba, às vezes se acentua mais de um lado e de outro, porque acontece sempre a concentração de renda. Então o Brasil é um país que se caracteriza por apresentar uma das piores distribuições de renda do mundo. No século XXI, a redução da inflação, a geração de empregos formais, o aumento do salário mínimo acima da inflação e os programas de inclusão social federal contribuíram para a ascensão social de um grande contingente de brasileiros. E aí a gente dá o destaque para o Bolsa Família, que contribuiu para que uma parcela dessa população saísse de extrema pobreza para pelo menos subir um degrau, para ter pelo menos o que comer. E aí nós temos uma tabela feita pelo PNAD, muito importante esse gráfico, porque ele faz uma descrição do que é isso. Seria até importante quando eu falasse, você tentar dizer assim, qual será delas que eu estou e qual degrau preciso subir para mim sair dessa situação. Então temos aí a classe E, que ela está dividida aí entre pobres, ou a última, o degrauzinho, e extremamente pobres. O último degrau é aquele que vai dizer que é o cidadão que, na média da sua casa, ganha de 0 a 150 reais. O degrau acima de 150 reais até 300. E aí tem a classe C, que 80 milhões de pessoas estão nela, entre a classe C1, C2, está entre 500 e 800 reais e 800 a 1.500 reais. Essa é a média, você somando todas as pessoas que moram na casa, soma todos esses valores e divide pelo mesmo número de pessoas da casa. Aí você vai saber se você está na classe A, B, C, D ou E. E aí a classe mais alta está na classe A e B. Sigamos então. Analfabetismo e baixo nível de instrução é outro indicador importante para a gente analisar nossa sociedade. O problema da falta de escolaridade ou da baixa escolaridade educacional dificulta o acesso do indivíduo a uma melhor qualificação profissional ou impede que ele desempenhe bem o seu trabalho ou que ele possa crescer profissionalmente. Quantas pessoas que no decorrer da sua vida interromperam a sua vida escolar e aí no meio do caminho, quando teve a oportunidade de crescer profissionalmente, se deu conta que precisava o certificado de conclusão de alguma série que ficou para trás e aí é tarde. Ficou para trás a oportunidade de crescer profissionalmente porque o patrão deu oportunidade. Agora ele achou no passado por bem ou por questões mesmo de necessidade de ter abandonado o estudo. E aí nós temos uma tabela ao lado, um gráfico muito importante, que é a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade no ano de 2018. Veja que o Brasil aí tinha 6,8%, era média nacional. Mas eu queria dar um destaque para a Barra do Nordeste, que sai 13,9% de analfabetismo nessa faixa etária que foi dita agora, de 15 anos ou mais. Então, isso é muito triste e precisa ser revertido esse índice para que esse estado possa, então, a população ter melhores oportunidades de crescimento, tanto pessoal como profissional. O trabalho infantil é um outro indicador também que traz muita preocupação, não só para o Brasil, mas para o mundo, por que não dizer assim? Nas áreas rurais e urbanas é comum o trabalho infantil, até mesmo com crianças com menos de 10 anos de idade. Então, no Brasil, cerca de 1 milhão de crianças são vítimas do trabalho infantil. Isso aí é um relatório do Observatório do Terceiro Setor feito em 2020. E a ilustração mostra aí uma criança que está envolvida na produção de carvão. Muitas das prisões que acontecem de alguns empresários geralmente está associada a essa questão do carvão em outras regiões como o Centro-Oeste, principalmente na Amazônia. A taxa de mortalidade infantil no Brasil. A mortalidade infantil é um dos indicadores considerados na avaliação da situação social de um país. O Brasil apresenta elevada taxa de mortalidade infantil em razão da subnutrição e do difícil acesso à saúde pública. Apesar disso, apesar de ainda estar alto, temos visto ao longo das décadas um decréscimo desses índices. Vejamos aí em 1940 que
morriam 146,6 crianças a cada 1.000 que nasciam. E em 2017, 12,8 crianças morriam a cada 100.000 crianças que nasceram nesse período. E aí nós temos a expectativa de vida, que foi um outro conceito que nós vimos anteriormente. O Brasil tem uma melhora na expectativa de vida de acordo com o gráfico no período de 1940 a 2019. O detalhe fica por conta da longevidade maior das mulheres. Veja aí o salto que sai nessa reta aí, ascendente de 1940 a 2019. Então, em 1940, as mulheres iam até cerca de 50 anos de idade e os homens próximo de 45 anos de idade. Já em 2019, os homens passam de 70 anos, na casa dos 73 anos, e as mulheres 80,03 anos. Então veja que houve uma evolução fantástica e, como o próprio texto diz, as mulheres estão à frente por várias questões, inclusive por fazerem prevenção de saúde, coisa que os homens não têm essa preocupação. Esse lado de não admitir que está doente e às vezes só vai para o hospital quando realmente está numa situação bastante crítica. E a mulher já tem isso de maneira corriqueira ao longo da vida. Isso talvez seja uma das respostas para isso. E aí a insegurança alimentar é outro aspecto importante também para a gente analisar. Parcela significativa da população brasileira tem renda insuficiente. Isso significa que essas famílias não conseguem adquirir os alimentos básicos, nem atender outras necessidades como vestuário, alimentação, transporte, educação, etc. Veja aí que em 2018 haviam 10,2 milhões de pessoas que tinham dificuldade de se alimentar adequadamente. E aí também as moradias é um outro problema, as instalações inadequadas, não existem lugares com condições de higiene também, não há condições de repouso numa casa, as pessoas dividem um único cômodo para várias pessoas e isso traz uma péssima condição de vida, moradias subnormais, não são normais no que se conhece na maioria dos casos. Esse é um exemplo, uma família que tem a cozinha, dorme, lava roupa em um cômodo à espera de uma moradia, em Angaratuba, em São Paulo. E isso é um exemplo que se reflete em vários lugares da Amazônia também. Talvez você que está me assistindo faça parte dessa realidade também. Então isso não traz qualidade de vida para essas populações assim. Então é um caso para o poder público resolver para que essas pessoas não vivam com tensões em função da condição que vivem. E o saneamento básico é um outro indicador que a gente deve levar em conta porque as pessoas precisam ter esgoto, limpeza pública e coleta de lixo. Em 2010, por exemplo, apenas 60,8% da população tinha água, 125,8% esgoto e apenas 89,2% coleta de resíduo. Isso em 2018, a água já representava 39,4%, pessoas que tinham acesso à água, mas ainda é um número muito alto, levando em consideração que muitas pessoas ainda não têm acesso à água potável. Vamos para a primeira pergunta? Presta bem atenção. O problema da falta de escolaridade ou da baixa escolaridade educacional tem seu preço para o cidadão que se vê privado de... Do que será que é privado, que não tem o acesso? Letra A. Cuidar de uma colônia ou fazenda por não saber ler nem escrever? Letra B. Fazer parte de uma equipe de roçagem de rua, pois não sabe ler o manual de funcionamento da roçadeira? Letra C. Ter acesso a uma melhor qualificação profissional ou impede que ele desempenhe bem o seu trabalho? Trabalhar nos comércios como divulgador de produtos, letra D. E aí, fez sua escolha? Então a resposta certa é letra C, muito bem! Então a resposta é ter acesso a uma melhor qualificação profissional ou impede que ele desempenhe bem o seu trabalho. Isso é uma forma de ser privado disso. Então com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Quem quiser assistir essa aula de outro componente curricular, é só acessar a plataforma Eduque. Então, meu muito obrigado e até a próxima aula.